Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio de Pod Café, podcast tecnologia e cafeína. O ano é 2020. Você não percebeu, mas já estamos vivendo a revolução das máquinas. A inteligência artificial já participa ativamente de centenas de decisões que você toma no seu dia a dia. Hoje nós falaremos sobre inteligência artificial na TI, o futuro presente. Enquanto as máquinas ainda não tentaram exterminar a humanidade, teremos esse papo genial com a boa companhia do nosso convidado especial, o professor doutor Anderson Soares, gerente-geral do Centro de Inteligência e Inteligência Artificial, fundador da Inteligência Artificial e Deep Learning Brasil, professor e pesquisador de Machine Learning e Deep Learning da Universidade Federal de Goiás. Bom, agora que você já sabe que estamos muito bem acompanhados, só resta te dizer que não sou o John Connor, meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e se você está ouvindo isso, você faz parte da resistência. Aqui com vocês é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software. Eu não sei vocês, mas eu estou esperando a briga entre a Siri e a Alexa. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e desde já agradeço a presença ilustre do professor Dr. Anderson Soares. Olá pessoal, meu nome é Anderson Soares, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e espero que até o final desse bate-papo eu mostre para vocês que nós vamos substituir todos esses locutores que estão aqui falando. Muito bom, muito bom. Zero necessidade de interação humana no futuro, mas vamos que vamos. Eu quero parabenizar ao professor, doutor Anderson, que está aqui com a gente, pelo extraordinário currículo, a sua relevância a nível mundial, né, seus estudos e trabalho no ramo da inteligência artificial, mas eu quero te dizer que você ganhou nossos corações foi aquele estudo que você fez em 2014 sobre classificação da cachaça, utilizando características químicas e visão computacional. Ali você ganhou a gente. Olha, eu confesso que foi bem difícil, né? Você não pode instruir as amostras, mas se você quiser se voluntariar, ainda há vagas. Eu tô preocupado com esse negócio da inteligência artificial chegar ao ponto de beber a nossa cachaça. Aí não, pô. Temos que separar, né? Ela pode até classificar, agora beber não é possível. Aí a briga vai ficar feia. A guerra começa. Muito bom, vamos em frente então no nosso papo, vamos falar sobre o futuro presente da inteligência artificial. Já está no nosso dia a dia, já está presente, já está aí às nossas portas, a gente está utilizando isso o tempo todo. Não, com certeza. E uma deixa aí que eu acho que é importante a gente deixar para os nossos ouvintes, quando a gente fala inteligência artificial, machine learning, deep learning, existe eu sei que a machine learning está dentro da inteligência artificial e a deep learning é uma parte da machine learning. Se o professor puder nos auxiliar, o Anderson Soares, a dar uma pequena definição para os nossos ouvintes, que às vezes fica meio confuso com esses termos que nós estamos falando aqui, seria esclarecedor, né? Claro. Olha só, é bem relativamente simples, ok? Para não assustar ninguém. Inteligência artificial é um grupo de algoritmos muito grandes, né, que visa simular sobre alguma ótica o comportamento de decisões humanas, tá? É um campo muito grande, muito vasto, eu trabalho com isso há muito tempo, aí há cerca de 17 anos, e mesmo assim não domino, obviamente, todos os nichos de inteligência artificial. O que a gente está vivendo nos últimos anos é, de fato, aplicações muito palpáveis desse nicho chamado Machine Learning, que tem uma definição muito simples para os nossos ouvintes entenderem de forma simples e direta. Aprendizado a partir de dados, ok? Então, o que a gente aconteceu nos últimos anos é que nós nunca tivemos tantos dados quanto nós tivemos nos últimos anos, principalmente por causa da digitalização das pessoas, dos processos, das empresas. Então, a gente tem agora muito combustível para alimentar esse monstrinho chamado Machine Learning. E no caso, o Deep Learning seria uma área mais específica do Machine Learning? Exatamente. É um nicho mais particular que refere-se a um conjunto de técnicas baseadas em redes neurais artificiais, tá? Em que são técnicas que têm uma capacidade maior de lidar com grandes volumes de dados, tá? As técnicas de aprendizado de máquina foi um conceito surgido lá na década de 60, tá? Você vê que já faz algum tempo. Só que imagina comigo, quais dados nós tínhamos naquela época? Na 1960, não vamos longe não. Quais dados nós tínhamos antes dos anos 2000, né?
Então, esses algoritmos eles já existiam, os dados acabaram se tornando cada vez mais disponíveis e emergiu aí uma nova classe de algoritmos de aprendizado que é capaz de lidar com um volume cada vez maior de dados, chamada Deep Learning. Até onde a gente pesquisa e entende, o Deep Learning é o grande responsável pelo sucesso que o Machine Learning e a inteligência artificial está tendo hoje em dia, né? Que a gente vê aí no nosso dia a dia com Alexas, com Siris, com Watson, com Cybersecurity, tudo está sendo utilizado. E a responsável por isso é justamente essa parte que você até fundou aí o Deep Learning Brasil, né? Exatamente. O que acontece é que a gente consegue atacar uma quantidade de problemas muito maior e de uma forma muito mais agradável, como a questão de processamento de voz, processamento de texto e de imagem, principalmente, tá? Ainda resta uma outra classe aí que fica um pouco fora de Deep Learning, que é o que a gente chama de dados tabulares, que é basicamente aqueles números que a gente coloca numa planilha de Excel, ok? Que aí sim, aí no estado da arte não remete tanto a Deep Learning, mas o que acontece é que as pessoas ficam sempre naquela visualização assim, nossa, dá para fazer coisas sensacionais, e mesmo que você não necessariamente precise de Deep Learning, mas você descobre todo o potencial de usar a inteligência artificial. Show de bola. Eu tenho refletido um pouco sobre o uso de inteligência artificial que nós estamos tendo. Aliás, o uso no geral de equipamentos e tudo mais que nós temos aí no nosso dia a dia. O dia a dia mudou, né? A forma como nós interagimos com tecnologia mudou muito. Eu estava refletindo a respeito do conceito de ciborgue, porque ciborgue é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, né? Geralmente com a finalidade de melhorar as suas capacidades. E eu estava pensando o seguinte, se você usa uma máquina como extensão real do seu corpo, talvez se fossem várias máquinas não faria tanto sentido quanto o que eu vou dizer, mas quando você pega uma única máquina e usa ela como extensão sua, embora você não esteja melhorando ali a forma como você caminha, ou se você levantar mais peso ou alguma coisa mais física, mas estendendo a tua capacidade de comunicação, né? Eu tô falando dos smartphones. Eles meio que nos levaram a uma situação meio cibernética, né? A situação de ciborgue. Hoje você usa o smartphone para ali estende a tua capacidade de comunicação, se você quiser ir para algum lugar, você pega um GPS e usa o teu smartphone, se você quiser conhecer alguém, você pega o seu smartphone e vai conhecer uma pessoa, se você quiser pedir uma comida, você consegue fazer isso com o smartphone, quer dizer, tem muitas possibilidades e me remete ao conceito de ciborgue. E agora, quanto mais com o advento da inteligência artificial mais presente no nosso dia a dia, eu vejo realmente uma soma com o ser humano no seu dia a dia, ali na prática. Sim, certamente. O que acontece, eu gosto muito às vezes a gente fala muito em substituição, etc, né? De fato, alguns empregos aí estão em risco, isso é um fato, tá? Mas eu gosto muito do conceito de inteligência aumentada, tá? Que é basicamente você, por exemplo, ouvir esse podcast enquanto dirige, porque tem uma disponibilidade de um áudio digital ali, à mão, on demand, que você não precisa esperar um horário, né? Isso são ferramentas que vão aprimorando o nosso trabalho. Então, acho que esse conceito de ciborgue, né, por mais que a gente goste muito da ficção e acho que todo bom nerd, bom cara de TI gosta, né, em sua maioria, remete também a essa barreira. Você tem agora, na verdade, dispositivos que te ajudam em tarefas diárias, né? E para finalizar essa minha fala, eu queria citar o caso aconteceu eu morava numa república em São José dos Campos, acho que 2008, 2009, por aí. Eu cheguei em casa e aí o meu colega de república disse assim, André, a gente esqueceu de pagar a conta e cortou. Eu falei assim, não, internet não. Ele, não, mas foi água. Eu, não, tudo bem. Não dá pra ficar sem água, a gente fica sem tomar banho, mas sem internet não dá, cara. Isso é um fato. Aqui em casa também, se eu quiser arrumar problema com a família, a internet dá problema. A gente tem 28 dispositivos conectados aqui, é uma casa extremamente conectada, cheia de inteligência artificial, os meninos conhecem, então assim, até para ligar o ar ou ligar a TV, eu peço para minha... Não vou nem falar, senão ela responde. Para minha Alexa aqui. Amiga da Amazon.
Com certeza, e tem muitas aplicações práticas, né, nessa questão que você falou, né, professor? Que, por exemplo, o projeto de vocês que foi até campeão junto com um grupo de Stanford, já de auxiliar o pessoal de... Corrigindo, a gente deu uma surra em Stanford. Deu uma surra em Stanford. Então, corrigindo. Então, assim, ficou em primeiro lugar no desempenho do Research Radiology Society of North America, a RSNA. Exato. Já aplicada a parte de radiologia, onde a máquina, a inteligência artificial auxiliava a identificação, né? E aí tem o projeto seu também do Deep Vision, que auxilia, e o ARPA, são vários projetos que eu vejo que traz para a realidade aplicada do dia atual, já está sendo utilizada e é aquela coisa que agrega, não é substituindo o conceito cyborg, né? Não. E só para esclarecer, assim, a gente gosta muito de falar do que a gente faz, tá? Ou o que a gente fez, entregou e se tornou realidade na vida das pessoas. Eu costumo dizer que eu dou muitas palestras, etc., né? E eu costumo abrir minhas palestras dizendo, eu não vim aqui para falar da Alexa, não vim aqui para falar do Facebook, do Google, isso aí vocês lêem na internet, eu vim para falar do que nós fazemos. E só relembrando aí dessa questão da RSNA, né, para você ver como é importante essas conquistas, né? Não do ponto de vista da autopropaganda, mas o que aconteceu, vou ser bem franco com todos os ouvintes, é que eu estava conversando com um executivo de uma empresa e ele falou, legal seu trabalho e tal, mas eu sou multinacional, se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer com Stanford. Eu falei, então tá bom. Aí a gente passou realmente a buscar algum desafio, um challenge, etc., né? E naquele ano, na verdade, a gente ficou em terceiro lugar, a gente só ficou atrás de uma startup canadense, que com pessoas excelentes. Em segundo lugar, um japonês que competiu sozinho. Caramba, cara. Pensa no... equipe de um. Bom demais. Equipe de um exército de um homem só. E em terceiro, a gente do Brasil, né? E o pessoal de Stanford ficou em 10º. Então, por isso que eu fiz questão... Deu uma surra. E, óbvio, né? Eu tive que... Eu mandei um e-mail, assim, olha só, o placar final, né? mas isso também tem um efeito inspirador, assim, né? Porque inteligência artificial é difícil. Não vou enganar ninguém, não, tá? É difícil, é uma barreira de entrada alta, é uma complexidade de conhecimento muito relevante. E aí, sabe o que aconteceu nos anos seguintes? No ano seguinte, a gente ficou em... Acho que foi em segundo lugar, só que agora uma equipe mista com pessoas de outros países, que a gente ficou meio famosinho, etc., né? Sim. E depois uma equipe brasileira também conseguiu o feito de estar, e eu lembro até hoje, as pessoas lembram desse fato, dizem, nossa, Anderson, o pessoal mostrou que a gente consegue competir, que a gente é bom também, que todo mundo tem dificuldade, etc. Então, acho que foi muito legal nesse sentido, né? E são aplicações que mostram como isso ajuda, né, a você ter soluções que aprimorem os produtos e serviços que todos nós consumimos. Como se chama uma loira que pinta o cabelo de preto? Inteligência artificial. Ha 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 ha. E conta pra gente o que faz a aplicação. Essa que deu a surra em Stanford. Essa da RSNA tem um exame de radiologia para você, dentre outras coisas, algumas doenças, algumas patologias, mas que você mede o crescimento, a evolução da idade óssea, tá? Uma coisa é a sua idade, assim, eu, Anderson, tenho aqui 36 anos, né? Mas outra coisa é a idade óssea, principalmente antes dos 18, 20 anos, tá? Então, para você acompanhar o crescimento das crianças, esse é um exame tradicional da mão esquerda, você tira um raio-x. E é um exame muito chato para o médico, o radiologista, fazer o laudo corretamente. É muito asqueroso, assim, eles não gostam, né? Então, o desafio nesse challenge era automatizar esse laudo, né? Colocar a IA para fazer a idade óssea a partir do raio-x, né? E esse foi o challenge naquele ano. Que massa. Bacana.
Muito legal. Muito legal. Um outro projeto que eu achei bem interessante é o Be My Eyes, né? O olho eletrônico, que eu acho que traz aí uma acessibilidade muito grande para uma população que precisa, né? Tem até um outro aplicativo que basicamente eu tenho aqui, que é quando precisa de uma chamada, ou alguém toca e você atende e auxilia o portador de deficiente visual. E aí eu vi que vocês aplicaram isso já a um machine learning nesse tipo de conceito. Como é que isso funciona, professor? Isso, o que acontece é que a grande inspiração foi o projeto Be My Eyes, tá? Em que ele tem o seguinte conceito: você que tenha uma visão natural, que consegue compreender o ambiente, as informações visuais, você enxerga razoavelmente bem, você doa a sua visão para alguém que não tem. Então pensa uma pessoa que é cega, que mora em qualquer parte do mundo, ele abre o app e pede auxílio para algum voluntário. Você abre, isso toca no app de várias pessoas, você abre e olha, o que está escrito aí nessa bula desse remédio é tal coisa, entendeu? Então você tem esse voluntariado e esse engajamento aí. Esse é o que está por trás do projeto Be My Eyes, um projeto reconhecido pela ONU, etc. Só que o que acontece? Isso depende da disponibilidade de alguém naquele momento que você precisa, entendeu? Ou esperar essa disponibilidade. E aí o que a gente fez? A gente colocou a IA para substituir esse voluntário. Então quando você tira a foto do ambiente, você consegue descrever o que tem naquele ambiente, você consegue ler textos, né? E aí você tira muito essa dependência da disponibilidade de uma pessoa na outra ponta. Muito legal, muito bacana. A gente pode ver que a inteligência artificial está em todas as áreas realmente, né? Uma outra reportagem que eu vi de um grupo também, que eu acho que você liderou, o professor tá em todas, né? Você deu para perceber. Eu sou fominha. É um projeto... A hora que a gente pesquisou o tema no Google, já trouxe seu nome. Foi fácil a gente achar o convidado e agradecendo de novo ter aceito. Olha, que eu era muito tímido, hein, gente? Eu sou o típico nerd. Quem sabe não é, na verdade, uma IA que tá falando aqui nesse momento? Sei lá, né? Tá vendo? Pode ser programado, né? Então aí tem um projeto aí que até a Secretaria de Segurança de Goiás, né, eu estava utilizando para identificar o ARPIA. O ARPIA é muito legal, porque assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, isso aqui já funciona, isso aqui já está disponível. E aí quando você vai para a realidade das organizações, sejam públicas e privadas, a realidade é bem diferente, tá, gente? Você às vezes tem situações que você está ainda sendo muito reativo, ainda esperando problemas acontecer com um certo distanciamento tecnológico do que tem disponível no mundo. E pro meu choque, assim, eu fiquei muito impressionado de que o processo de você buscar uma identificação era muito oneroso dentro da Polícia Civil, tá? E os softwares oferecidos estavam bem caros, né? Bem caros. Imagina. Então, a gente encontrou uma pessoa lá disposta a atuar nesse projeto, a gente oferecendo conhecimento e o know-how de inteligência artificial, e ele sendo especialista do campo de aplicação, né? De fazer esse trabalho, de fazer um sistema de biometria facial para o Instituto de Identificação da Polícia Civil aqui do estado de Goiás. E ele topou esse desafio, fui até lá, conversei com o chefe dele, falei, eu acho que a gente consegue, dá uma margem de tempo, etc. E aí a gente fez isso de uma forma, naquele momento, gratuita para o estado de Goiás, como uma forma de contribuir para a sociedade, né? E o ARPIA, ele já resolveu centenas de casos, ele está em uso até hoje, obviamente. Você pega a foto de alguém e ele busca na base da Polícia Civil quem que pode ser aquela pessoa, né? Ao invés de sair alguém lá procurando. Fazendo trabalho manual, fazendo aquela cara crachá. Acreditem ou não, era assim que funcionava. Acredito, pior que eu acredito. Infelizmente, eu imagino que era um trabalho sufocante e é quase impossível, né? De chegar ao resultado, né? Isso trazendo um pouco para o nosso mundo da TI, de cybercriminosos. Hoje, os cybercriminosos estão utilizando inteligência artificial para fazer ataques de penetração, identificar senhas e assim por diante. E a Manage Engine, ela tem uma tecnologia que chama Weba, que é baseada em Deep Learning, que é justamente para identificar padrões fora do normais, para
combater e dar avisos contra algo que tenha indevido. Por exemplo, ele percebe ali que o Gomes não tem aquele hábito de copiar muitos arquivos ou de acessar um expediente num sábado ou acessar depois de um certo horário. Ele começa a aprender os padrões dos usuários e das entidades e assim gera um alerta para poder remediar. Então, assim, a gente vê que é algo que está muito presente, é uma tecnologia hoje muito em conta, já várias e várias indústrias nacionais estão utilizando e é toda baseada em Deep Learning e Machine Learning, né, que é o combate também. Você falou um pouco do criminoso real ali, o cara crachar. Hoje eu posso dizer que sem a inteligência artificial na parte de monitoramento e de segurança de TI, é inviável. Um ser humano hoje tentar combater uma máquina é inviável, porque não tem mais alguém lá, fica o tempo todo lá tentando fazer ataque de brute force ou de penetração. Então, a gente tem que contar com essas inteligências para fazer o correto pentex, para fazer o correto combate a essas cybercriminosos. Do mesmo jeito, exatamente. É inviável o cara ficar ali olhando foto por foto, para ver procurando uma correspondência, é inviável. O cara que tem lá 50, 100 servidores ficar lá procurando em log o que está acontecendo. Até mesmo se o cara tem ali uma solução de CIEM da vida, que vai já dar uma ajudada nele nesse sentido. Mas se o cara não conseguir identificar os padrões dos usuários, uma alteração do padrão, às vezes a invasão já foi feita, o cara já está com o usuário lá dentro e está lá. Porque nesse caso a gente volta lá no cara crachá do ARPA, porque o CIEM seria só um alerta, e se não tiver uma ação humana, reativa, não ia adiantar nada. Uma coisa é você ter uma inteligência artificial por trás daquilo e realmente não te trazer falso positivo, identificar os padrões e te fazer o devido bloqueio, aí sim a gente poderia contar com de novo, voltando à inteligência avançada ou auxiliar o humano, ao cara da TI ali, a fazer esse tipo de combate, né? Eu acho que essa é a grande pegada, né? Não é as máquinas dominarem o mundo, é as máquinas ajudarem a gente nesse dia a dia. A melhorar, né? Isso, mas é o que eu falei no começo, assim, a gente deixa aí gravando o podcast e vamos pra praia, galera. Mas é justamente essa pegada, entrar na limitação humana, né? Porque o que acontece com a inteligência artificial? Para começar, que ela é mais artificial do que a inteligência, né? Não é tão... Você tem ali uma capacidade limitada, focada, especializada em alguma coisa, né? Então você deixa aquela rotina atuando, onde um ser humano chegaria à exaustão, não suportaria. Aliás, você ouvinte, eu não sei, depende da sua faixa etária, porque eu na juventude achava que dava conta de tudo, entendeu? Ficava 3 dias tocando um projeto virado, sem dormir e tal, e hoje eu ainda faço. Você imagina como é que eu era antes. Eu já tô cansado. Eu já peguei projetos de eu ficar sentado no computador trabalhando, cara, 3 dias sem parar, direto. E o que acontece? Não faz sentido nenhum quando você vê hoje o conceito de inteligência artificial, é justamente pegar aquelas operações repetitivas, aquelas operações onde o ser humano chega à exaustão, quer seja você consultar foto por foto, quer seja você ficar verificando logs, você ficar verificando acessos, coisas que um ser humano não tem motivo para o cara fazer, nem tem condições físicas do cara dar conta de uma atividade dessas. Você coloca a máquina para fazer isso, é um negócio sensacional, porque a máquina não para. Quando você coloca a segurança da sua empresa na mão de uma inteligência artificial para ficar buscando comportamentos fora do normal, como acontece com o EBA, é um negócio fantástico. Você tem ali um cão de guarda 24 horas por dia, olhando tudo, olhando o que um ser humano seria incapaz de ver. Com certeza. Só fazer um adendo, a última vez que eu fiquei 3 dias assim, o último projeto meu, o Mr. Anderson, que eu fiquei 3 dias assim sem interromper nada, foi quando eu decidi virar GTA, já faz algum tempo. Eu fiquei 3 dias, eu coloquei um mapa assim na parede, fiquei 3 dias lá, não parava nem pra comer, no final, terminei o jogo, enfim. Esse foi o último projeto que eu fiquei 3 dias virado. Qual o cúmulo da inteligência? Comer sopa de letrinhas e cagar em ordem alfabética, ha 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 ha.
Mas é que nem o professor o Anderson Soares comentou, né? É muito dados hoje em dia. A gente vive no Big Data, atrás de Big Data. O dado hoje é imensurável, na verdade, a quantidade de dados que a gente produz e está produzindo a cada momento, seja ele qual tipo de dado que for, né? Que antes era só dado escrito, agora é imagens, áudios, enfim. E a gente precisa de inteligência artificial e ela pode ser aplicada para tudo isso, né, professor? Sim, certamente. E o que acontece, eu lembro muito bem no início da minha carreira que eu fazia acordos em troca de dados. E hoje em dia, quando a pessoa, não, é porque eu tenho dados, eu falei, não, pelo amor de Deus, não vem com mais dado, não. Você vê como o jogo virou, né? Mudou, tem dado demais já. Exatamente. Então, essa mudança, ela é realmente fantástica, né? A gente tem muito combustível agora, tá? E agora que a gente tem combustível é colocar as máquinas para trabalhar, não tem outra definição melhor. Professor, conta pra gente como é que está o universo acadêmico para a inteligência artificial. Olha, o que acontece é que a inteligência artificial ainda carece, olha o paradoxo, gente, de uma mão de obra manual. Eu tô te falando que ela é mais artificial do que inteligência. Exato. E o que acontece é que ainda carece de um certo nível de customização e de um profissional um pouco alquimista aí no processo, tá? E isso, quer você goste ou não, a universidade ela faz parte dessa esteira, tá? Isso é um movimento global que tem acontecido. Então, tem um movimento muito forte de professores assumindo posições de cientista-chefe em empresas, né, que investem pesadamente nisso. E a universidade ela tem que preencher esse papel, né, de se posicionar um pouco mais nessa borda aí, na interface com as organizações externas ao meio acadêmico, para ajudar nessa jornada, porque o que acontece na prática é que, eventualmente, a empresa quer desenvolver alguma solução, quer pensar em algumas coisas, mas tem dificuldade de dar o primeiro passo, né? Então, é nesse sentido que a universidade vem para ajudar, não só nisso, mas na questão de mão de obra, que acho que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, que é extremamente escassa e valorizada, né? E não tem uma previsão disso ser mitigado no curto prazo, infelizmente não, né? Então, esse é o papel da universidade, acelerar o processo de formação de mão de obra e encostar um pouco mais nas organizações externas para ajudá-las nessa jornada. Muito bom. Porque realmente é uma área de pesquisa, né? Não é uma área que está totalmente estabelecida, é uma área que está em plena construção, né? O que me preocupa, não sei onde vai parar isso, já falamos da revolução das máquinas, não sei até onde nós vamos, mas o fato é que tem muito caminho para andar, né? Eu fico vendo, estamos sempre acompanhando, nós nerds, entusiastas, estamos sempre acompanhando o que está acontecendo por aí, as novidades que tem, as aplicações mais criativas, fantásticas, inusitadas, exceto pelo pessoal da Boston Dynamics, que eu tenho medo desses caras. acho que todo mundo que vê aquele cachorro pulando cerca, levantando sozinho, não dorme à noite. Cara, e eles batem nos robôs. Cara, isso é um perigo, isso é um perigo. O pessoal não assistiu muito o Exterminador do Futuro, não. Esse negócio de bater nos robôs, né? Tem que ser o momento certo. Os robôs assistindo os vídeos falam assim, pô, esses caras batiam na gente agora. Aqui no Brasil também, você teve algum envolvimento com robótica, né? Eu vi que você se envolveu na Olimpíada de Robótica. Foi quando isso? 2000 e... Olha, eu tô na Olimpíada de Brasileiro de Robótica desde 2012. Tem bastante tempo, é veterano já na Olimpíada. Veterano. A Olimpíada de Robótica, o objetivo não é aquela de luta de robôs, não, né? É de desenvolvimento, né? Não. Senão eu já ia te desafiar aqui pra lutar contra o meu robô. Mas eu não vou fazer você passar esse constrangimento, não. Eu aposto no robô. Tu tem um desses robôs lutadores, cara? Não, vou deixar você nessa dúvida aí pra você dormir bem à noite, tá bom? Eu aposto no robô também, viu, Mr. Ender? Mas olha só, a Olimpíada Brasileira de Robótica ela é uma iniciativa fantástica que eu me apaixonei desde o primeiro momento. Ela é voltada para alunos de ensino fundamental e médio, tá? Em que o objetivo ali é você ter ferramentas um pouco mais lúdicas, né?
para ensino dos conteúdos tradicionais. Eu acho que a nossa geração é a geração que estudou com quadro negro, né, com giz. Então, a educação, ela, assim como a saúde, ela é muito conservadora, né? São ferramentas novas. Então, você pode usar ali a robótica para ensinar algumas coisas de física, algumas coisas de química, algumas soft skills como gerência de projeto, montar time, etc., né, relacionamento, ok? Então visa desenvolver essas habilidades. Aí a gente junta todo mundo num dia durante o ano, né, para fazer a Olimpíada, em que ele tem que trazer o robozinho dele para completar uma tarefa simulada, né? Simulada assim, em menores proporções, porque ela é real, ela é física, em que ele tem que atravessar diversos obstáculos ali, como um quebra-mola, desviar de uma caixa de leite, subir uma rampa e pegar esse cenário todo simulando como se fosse um desastre, subir uma rampa e pegar bolinhas como se fossem as vítimas e colocar numa área segura, ok? Esse é o conceito por trás da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, é muito legal, assim, o momento que eu acho mais incrível, dos vários que eu vivenciei esses anos como coordenador dessa iniciativa, foi de ver, por exemplo, um garoto de 12 anos sabendo o que é uma corrente, o que é uma ponte H no robô dele, entendeu? Coisas que eu só aprendi lá no 3º ano da engenharia. Isso é bem bacana, né? E já estimula, com certeza, profissionalmente aquela criança desde já, né? Desenvolve soft skills e aptidões que já pode focar a carreira daquele jovem, daquela criança que está ali aprendendo. Isso é sensacional. Exatamente. Essa eu acho que é a maneira de revolucionar a educação, né? De deixar de ser aquela conteudista demais e ir mais para a questão dos skills e para aspectos mais práticos. Isso é sensacional. É algo que eu espero que a educação de 1º e 2º grau aqui no Brasil evolua para isso, sabe? Exato, e tem no dia, obviamente, eu chamo os alunos para me ajudar, porque dá muito trabalho, né, fazer o evento, e eu sempre digo para eles, todos os anos, né, eu falo assim, vão lá para você ver uns moleques lá de 14, 15 anos que programam melhor que vocês. Se for aquele japonês mesmo que competiu lá no RSNA, pode ter certeza. Rapaz, eu escutei uma vez dizer que não importa o que você faça, enquanto você está dormindo, tem um oriental fazendo melhor do que você lá do outro lado do mundo, entendeu? Olha, é bem possível. Deve ser verdade. Eu posso estar muito equivocado, mas até bem agora há pouco tempo essas coisas caminhavam meio separadas, né? Robótica e inteligência artificial não necessariamente estavam juntas, né? Houve sempre uma tentativa, tá? Mas o que aconteceu nos últimos anos é que, eu vou dizer como engenheiro, tá? As coisas começaram a funcionar. A gente dava muito murro em ponta de faca. Você lá tentava, lutava, não funciona para condições ideais, ou aqui assim, assado, né? E aí, de repente, as coisas evoluíram muito e passaram a funcionar como nunca. Eu acho que, assim, da minha leitura, esse advento do Deep Learning, de algoritmos mais eficazes de reconhecer o que está acontecendo no mundo real, tornar as coisas um pouco mais factíveis, né? Exato. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu nos últimos anos, tá? Na ciência, a gente usa muito a questão de challenges e benchmarks, ou seja, você define ali um problema que todo mundo está trabalhando em cima para ver quem consegue o melhor resultado, né? E aí, até 2011, nós tínhamos um desafio que era reconhecer objetos numa imagem, né? Que é uma tarefa relativamente simples para nós seres humanos, ok? Para nossa inteligência, entre aspas, natural, né? E aí, em 2011, a melhor solução no mundo, tá? Tinha um erro de 28%. Okay? 28%, guardem esse número, né? Em 2012, aí apareceu lá o cara que assustou o mundo, né, com uma rede neural chamada AlexNet, que ele subiu isso de uma forma esmagadora. Ele ganhou foi como se fosse um 7-1 naquele ano, 2012. E aí, em 2015 ou 16, não me lembro ao certo agora, 2015 ou 2016, nós ultrapassamos o desempenho de um humano, que é em média 5% de erro nessa tarefa, tá? Então hoje a IA ela tem um erro de 3,5%, tá? nesse mesmo banco de dados, enquanto um ser humano ele tem um erro aí de 5%. E é isso,
para ilustrar, para fechar meu raciocínio, é isso que... Pensa o seguinte, se a gente falasse de veículos autônomos em 2011, né, a gente está falando de uma visão computacional, uma visão artificial que erra aí, na melhor das hipóteses, 28 a cada 100 placas. Entende? E aí agora ela erra 3. E aí você pensa assim, não, mas ainda é muito. Quem nunca furou um sinal aqui que atira a primeira pedra. Eu vou te dizer que eu já perdi mais pontos na minha carteira do que isso, entendeu? Então, observem como a evolução, vamos dizer assim, entre aspas, científica, né? Ela é uma habilitadora para a gente pensar muitas coisas que se derivam a partir delas. Então, o fato de você conseguir fazer com que a máquina compreenda uma informação visual abre N possibilidades de aplicação, desde de você automatizar o Be My Eyes, quanto você fazer a questão de um veículo autônomo. Aliás, nós temos veículos autônomos também, tá? Só para registrar. Não é ainda no veículo de passeio, tá? Mas para os ouvintes entenderem, né, nós aqui no laboratório a gente tem uma spin-off aqui chamada Syncer Autonomous, tá? Que já está em fase final de fazer entregas de comida no iFood. E em breve nós teremos várias outras novidades na Syncer, tá? Eu estou contando a que é pública por enquanto. Né? Que bacana, cara. E aí o que você vai acontecer é que hoje, por exemplo, o que acontece quando você pede uma comida nesses aplicativos de comida, né? Você pedir para dentro de um shopping, de uma loja de alimentos dentro de um shopping, o motoqueiro ele gasta eventualmente mais tempo andando e entrando e saindo dentro do shopping do que fazendo a entrega, tá? Então, esse robô ele faz isso, ele pega lá, leva até o estacionamento, um ponto de fácil acesso aí sim para o motoqueiro, ou você pode utilizá-lo também lá na ponta, né? E quando você mora num condomínio ou num condomínio empresarial, horizontal ou vertical, você pode também deixar o robô fazer essa última milha, por enquanto, né? Não, isso seria bem bacana. O conceito prático, eu moro num condomínio aqui, às vezes o motoqueiro fica 15 minutos para conseguir entrar, a burocracia que é. Tendo alguém para fazer essa ponta aqui seria sensacional, cara. Isso é um... E nesse momento de pandemia, né, é um ponto mais de segurança até, né? Ah, com certeza, Eu gostei do aspecto também da mobilidade, porque assim, por ser algo menor do que um carro de passeio, você pode entrar em lugares menores, né? Então você tem uma mobilidade. Caso de shopping, né? É um robô. Ele pega e faz a operação, sensacional. Hoje a gente tem a inteligência artificial, professor, sendo aplicada para questões bem inusitadas também, deepfakes, games, uma série de coisas aí. O que você pode falar para a gente tem alguns aplicativos aí que já simula um discurso como se fosse realmente aí o Bush falando, ou o Trump falando e assim por diante? Ou a Dilma. Sim. É fácil a gente pensar sobre isso. A gente está tendo um problema de fake news de texto, né? Então as pessoas hoje têm uma certa polarização de querer só ler o que é agradável a ela, etc. Dá uma certa independência para você buscar as informações, mas pode cair nesse viés, né? E imagina quando a gente conseguir sintetizar vozes, porque hoje a criatividade das pessoas é quase infinita, principalmente para o mal, né? Tem uma indústria, eu tenho certeza que tem uma indústria de gente ali produzindo isso. Não é segredo para ninguém, né? Então, imagina quando a gente for acessível e popular, né? Você poder gravar, né? Áudios falsos de pessoas e que elas nunca disseram isso, né? E obviamente eu trouxe aqui para esse nosso bate-papo a nossa IA que copia vozes, né? Quando eu abri o nosso bate-papo dizendo que em breve nós vamos deixar a IA gravando para a gente poder ir para a praia enquanto isso, né? Então, a gente trouxe uma demonstração de uma solução que a gente fez, mostrando os nossos últimos presidentes. Eu só não trouxe o do Bolsonaro, mas a gente colocou na voz dele também, só que agora ele tem o poder da caneta, então vamos deixar ele de fora por enquanto, tá bom? Melhor não, né? Melhor não. E ele tem usado muito esse poder, né? Então, só por questões de boa convivência, né, a gente colocou dos últimos 2 presidentes, ok? Então, vamos rodar aí pro nosso ouvinte a voz falsa da Dilma e a voz falsa do Lula. Inteligência artificial é igual a armazenar o vento
ou saudar a mandioca, uma das maiores conquistas do Brasil. Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve. É verdade esse bilhete. No Brasil não existe esquerda, só existe canhoto. Inteligência artificial. É incrível. Muito bom, cara. Observe aí nesses áudios, né, como a gente consegue fazê-los falar o que quiser. E obviamente a gente colocou um pouco de coisas absurdas, o Lula jamais elogiaria o Bolsonaro, etc, né? Para mostrar que obviamente é falso, né? E até o final do ano a gente acredita que a gente vai ter um debate em vídeo e áudio dos nossos políticos. Vamos fazer uma live, né, cara? Uma live ali de debate. Vamos sair a abertura. Não quero ver a Ciro e a Alexa, não. Eu quero ver a Dilma e o Lula brigando, pelo amor de Deus. Eu piro nesse conceito. Há mais de 10 anos atrás, na verdade, eu comecei a escrever um livro. E esse livro tinha um bom viés sobre inteligência artificial. E naquela época eu havia imaginado, né, no meu texto eu dizia que chegou um ponto em que a inteligência artificial desenvolveu a capacidade mímica, eu chamei de capacidade mímica na época, que era depois que você tem tanto dado sobre alguma coisa, você estuda, você se torna capaz de imitar essa coisa. Né? Assim como um ser humano, você vê aí uns caras fantásticos, você pega o Whindersson imitando vozes, é um negócio incrível, cara. O cara escuta a pessoa, pega o jeito como a pessoa fala e ele imita, né? Faz aquela mímica. E você pensar que uma máquina é capaz de observar os detalhes de nuance de voz, o tom, né? E conseguir fazer realmente uma reprodução disso artificial, é um negócio sensacional. Na verdade, é realmente uma aplicação inusitada e genial para a inteligência artificial. Não, sem dúvida. Eu tenho certeza uma coisa, já eu tenho dificuldade para explicar pro meu pai que às vezes uma notícia que ele lê é fake news. A hora que ele vê um vídeo de alguém falando, de uma autoridade falando algo que é fake news, eu não vou conseguir explicar para ele, não. Vai ser muito difícil. Eu vou falar, pai, isso não é verdade, deepfake e tal. Não, eu tô vendo o vídeo aqui, você tá doido? Ele... Cara, assim, qual o limite para isso? Porque você realmente não vai ter como distinguir daqui a um tempo. Como é que você vai saber se é real, se não é real? A gente vai ter que criar mecanismos de autenticidade para você conseguir diferenciar essas coisas, porque... a gente vai ter que usar a inteligência artificial para descobrir se aquilo é realmente real ou não. Vai chegar um ponto dessa maneira. Sim, mas isso já existe, tá? Ah, que bacana! Existe um mecanismo para isso? Onde eu baixo? Tem um grupo dentro da IA chamado Estudos de Adversarial Attack, né? Que é para isso, assim, como você, por exemplo, criar uma face do Anderson para enganar um reconhecimento biométrico facial, entendeu? E do outro lado também como se defender. A gente tá entrando nessa era aí da guerra de algoritmos, viu? Essas aplicações inusitadas aí de deepfake e deep learning, e também a aplicação muito óbvia para TI e para inteligência artificial, que é um baita mercado, no mercado de games, né? Aí eu posso falar. Aí eu tenho... O Gomes é viciado. Então... Eu tenho que ser... A IA dos últimos jogos de carro que eu joguei me bate de um jeito que eu não consigo. Não dá, é impossível. Calma aí, Gomes. Então você tá querendo dizer que você investiu lá, sei lá quantos R$1.000 aí num cockpit pra você apanhar de uma inteligência artificial, é isso? Que a Thaís não ouça, mas é mais ou menos isso. Mas é incrível, né, cara, o que os jogos estão trazendo de inteligência e de contato com o ser humano é um negócio esquisito até, né? E assim, a gente tá falando de um jogo de corrida, um FIFA da vida. Pra falar a verdade, de vez em quando você não sofre pra ganhar no FIFA dos bonecos, Diogo. Não, eu vou ser sincero, no FIFA eu bato na inteligência artificial bastante, Então, cara, o que eu acho bacana de possibilidade de inteligência artificial, quer seja nos jogos ou no que for, que ela vai quebrando a parede entre o jogo, entre o virtual e o físico, né? Ela te traz a capacidade de interpretar o que está ali no teu ambiente. Você está vendo o jogo
E agora com a inteligência artificial vem a possibilidade do jogo ver você, né? Começar a expandir essa interação ali, entender o que tem no teu ambiente ali, entender o que é o teu ambiente físico, né? Já tem agora dispositivos novos para estarem mapeando ali o teu ambiente e você está interagindo fisicamente com isso. Eu acho isso uma coisa extraordinária, porque o que acontece com os nossos dispositivos até então? O computador é uma coisa genial, fantástica, mas até então o computador não sabe que você está na frente dele, né? Os nossos periféricos não têm essa habilidade, né? O computador sabe que você está aqui? Não sabe. Você se ausenta e não tem nenhuma interação com isso. E agora a gente tem aí celulares que estão se importando com isso, né? Novos periféricos que, peraí, o cara está aqui, não está, né? Ele está segurando, não está indo para algum lugar, não está, que também são mais informações, mais dados que eles estão colhendo e precisa dar alguma aplicação para isso, né? Eu acho que não teria utilidade nenhuma se não houvesse inteligência artificial para estar sendo aplicada a isso. Não, com certeza. Eu acho que tem uma pergunta que eu queria deixar para o professor, deve ser muito difícil de responder. Qual é o futuro a médio prazo do Deep Learning? Para onde você acha que está indo e está desenvolvendo e caminhando? Pegando essa deixa que a gente pensa que, falar de carro autônomo em 2011, igual você comentou, seria algo assim, não, você tá doido, isso é coisa dos Jacksons, né, família do futuro. Onde nós vamos estar daqui 5 anos? Para onde está caminhando isso? Olha, a gente avançou muito, principalmente na questão da linguagem natural nos últimos anos, tá? E a grande esforço hoje da ciência é o seguinte, porque a gente treina uma IA com os dados e um certo conjunto de dados relativamente grande para uma determinada tarefa. E a cognição humana, ela tem um aprendizado mais contínuo, né? Então, esse é o grande desafio aí para os próximos 5 anos, tá? Um deles, talvez o principal, de que uma vez que ela aprendeu, ela continue evoluindo, tá? Então, esse é o grande desafio. É o que uma das coisas que está se gastando mais esforço da academia aí para se atacar o problema, e é uma das apostas que eu acredito aí nessa janela aí de 5 anos. E voltando a falar um pouco mais da área acadêmica, professor, eu sei que a Universidade Federal de Goiás tem o primeiro curso de graduação realmente em inteligência artificial do Brasil. Você poderia falar, às vezes, para os nossos ouvintes um pouco mais desse curso? Eu sei que foi extremamente concorrido aí no último Enem, né? Teve uma busca muito grande em relação a isso. Eu que viajo bastante, estou em contato sempre com o mercado de TI, todo mundo, cara, como é que é esse curso? Eu vou falar, etc. Eu estou interessado, alguma universidade mais vai abrir. Até conversei um pouco com o professor Edivar no aeroporto sobre essa iniciativa. Ele deu uma pequena introdução, mas eu gostaria que você falasse um pouco aí de como é que surgiu essa ideia. E eu sei que a demanda existe, como você comentou, é algo que precisa muito do ser humano ali para a inteligência artificial surgir, né? Exato. Então, hoje existe um problema global, tá, de falta de mão de obra para atuar em inteligência artificial. Um tipo de mão de obra que ele é formado na pós-graduação, ou seja, dentro de um mestrado e dentro de um doutorado, ok? E aí, só que isso é um funil muito fino, né? De escolaridade, disponível para poucos, né? Poucas universidades têm, etc. Então, existe um movimento global hoje para se atacar esse problema. E aí, é o que eu digo sempre nos meus cursos dentro da pós-graduação, né? Falei, gente, falta. Mas tem uma razão óbvia, né? Que é a própria complexidade do conhecimento que está envolvido ali. E aí, nós atuamos com muitos projetos, como a gente comentou agora há pouco, né? E a gente está à frente, não de todos, mas de uma parte significativa dos principais projetos de inteligência artificial em andamento no país, com a iniciativa privada principalmente, que investe recursos aqui no FG nessa temática. E o que aconteceu é muito simples, a gente está imerso nisso, tem uma certa empatia com a dificuldade das empresas em contratar, né? Então, nada mais natural do que esse movimento partir daqui para criar um novo bacharelado em inteligência artificial, para a gente aumentar um pouco essa escala
de capacidade de formação, né? E para vocês terem uma ideia de como isso foi certeiro, né? O MIT agora, no verão de 2020, vai ser a primeira oferta da primeira turma do bacharelado em inteligência artificial. Da Carnegie Mellon, até a última vez que eu tinha visto também, né? E aqui a gente, no meio do Cerrado, né, em Goiás também, no mesmo time, né? No mesma janela de tempo, acertando bem isso, né? E às vezes quando as pessoas perguntam assim, então vocês estão criando um curso para ver se vai dar certo, assim, não, você não está entendendo. A gente criou pela própria demanda daqueles que já investem em nós, né? Então não é para ver se vai dar certo, ok? Tem todo esse pequeno detalhe. É uma realidade, né? É uma realidade, né? Falta muita mão de obra. O mercado pedindo mão de obra, né? Exato, então, e às vezes é uma resposta nossa de contribuir para isso, porque a gente o mundo é cada vez mais globalizado, então se a gente não fazer a nossa tarefa de casa, se a gente não tornar as nossas organizações mais competitivas, o que vai sobrar para a gente é o resto. Então nós temos que ser competitivos em escala global, e nós não podemos ficar fora dessa corrida. A minha filha até eu sou envolvido com tecnologia, né? Minha filha quer fazer psicologia, dei uma ideia para ela, falei, filha, eu acho que você tem que fazer psicologia, porque no futuro as máquinas vão precisar de psicólogo, e se envolver inteligência artificial e a psicologia, mas eu tô falando sério, pode ter certeza que vai se cruzar em algum momento, que o psicólogo vai ter que trabalhar com a inteligência artificial para dar aquele sentimento, para eles poderem identificar. Sim. A hora que eu falei assim para ela, sabe que é uma ideia legal? Eu falei, pois é, filha, grava isso que eu acho que isso aí vai ser algo que é uma profissão de muito futuro, com certeza. Exatamente, um bom conselho. Aí você esbarrou sem querer em um dos meus autores favoritos, que é o Isaac Asimov, que justamente fala na obra dele em vários lugares, né? Mais conhecida lá no Eu, Robô, mas fala justamente de psicólogo de robôs, né? Na verdade, na ficção dele, dos momentos mais interessantes é quando o robô vira pro psicólogo de robôs e fala assim, eu tive um sonho essa noite. Aí, peraí, como assim você teve um sonho? Começa a trama, peraí, não, você tem um sonho. Aliás, esse é um medo infantil, professor? Ou não? Ficção faz sentido, esse medo das máquinas? Não. Hoje, né, em 2020, no ano de 2020, ainda é uma ficção, tá? Não, estamos muito longe disso, ok? Nós temos muitos problemas, até isso explica a falta de mão de obra, a dificuldade que é operar esse tipo de ferramenta, tá? Mas talvez o que assustou o mundo, inclusive a mim, foi a velocidade com que isso aconteceu, tá? A gente, mesmo na academia, mesmo estando ali na borda desse conhecimento, a gente está tendo dificuldade para acompanhar tudo que está acontecendo, tá? E olha que a gente tem todas as ferramentas mais aderentes para isso, todo o rastro de conhecimento, etc. Só que o que aconteceu é que as empresas, principalmente as big techs, né, elas praticamente se tornaram empresas de IA, ok? Então o Google hoje é uma empresa de IA, gente, não é empresa de nenhuma outra coisa, tá? O Facebook também é uma empresa de IA, ele não é uma empresa de rede social, rede social é uma forma dele monetizar os algoritmos que eles têm, né? Então, e essas empresas... A IBM, né, que foi o primeiro grande competidor, fabricante de computador, hoje todos os esforços dela tá no Watson e tá na parte de IA, né? Então, quem imagina que aquela que surgiu lá atrás, a grande gigante da indústria de computação, hoje largou toda aquela parte de hardware e tá ali no IA, e principalmente focado no Watson, né? Bom, então eu acho que é uma tendência esse lance de inteligência artificial como serviço, né? Que é essa pegada do Watson, né? Eles colocaram lá como serviço. E se a Google realmente chegou à capacidade quântica, aí eu espero que vai surgir alguma coisa nova nesse sentido também no mercado. Exato, e se a computação quântica realmente se viabilizar, né? O que tem algumas dificuldades, obviamente, tudo que a gente conhece hoje em termos de tecnologia vai ser bruscamente alterado. A gente vai falar dos computadores atuais da mesma forma como a gente lembra dos pergaminhos. Então,
é uma coisa realmente para ficar muito atento, tá? Porque quebra totalmente isso e deixa todos os computadores absolutamente inúteis. Tem algumas barreiras ainda a serem rompidas aí, mas é uma coisa realmente para ficar de olho. Bom, muito bem, estamos partindo para o final, então vamos estar terminando mais um episódio. Eu estou muito feliz, muito tranquilo que o professor acabou de nos deixar aliviado. Eu sei que a gente está mais perto de HAL 9000 do que Exterminador do Futuro, então acho que a gente dura mais um pouquinho. Professor, o que você tem para nos dizer, por favor? Olha, que foi um prazer bater esse papo aqui com vocês e deixar um abraço para todos que estão nos ouvindo nesse podcast. E dizer que estamos lá, né, com um novíssimo bacharelado em inteligência artificial na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Já foi uma briga de foice pelas vagas, né? Nesse ano a gente recebeu com muito carinho os novatos, eles estão super animados e também tem, obviamente, empresas muito ansiosas também pela formação deles, né? E que nós estamos aí nessa missão, né, de trazer competitividade às organizações para que a gente possa, como eu disse, trabalhar menos e ganhar mais e gravar o podcast por uma IA. Isso aí. Muito obrigado, professor, pelo assunto de hoje, pelo papo de hoje, foi muito bom. Acho que deu para tranquilizar todo mundo. Nada de Skynet. A gente vai viver por mais alguns anos. Nossos filhos, aí o problema é deles. Mas, cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas, mas é a tranquilidade e ver que essa tecnologia vai vir para ajudar a gente nesses próximos anos aí. É isso aí. Queria agradecer aí o professor novamente por ter aceitado o convite, dizer para os nossos ouvintes que se quiserem utilizar a inteligência artificial aplicada, a TI e a cibersegurança, pode contar conosco. O pessoal aqui da Acessoft, as soluções da Managing Engine já estão prontas para isso. E no mais, deixar vocês ligados aí em todos os nossos canais da Spotify, YouTube, Deezer, e estamos aqui à disposição para lhe atender. Alexa, encerrar podcast. Encerrando o podcast. Chupa, Stanford! Muito bom. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.